Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Eduardo Aflon, professor de História Antiga e Medieval da UFMT, a Universidade Federal de Mato Grosso. Sou também membro do Translac Study, do Vivário e do Centro Ciro Cardoso de Pesquisas sobre Pré-Capitalismo. Hoje venho trazer aqui um tópico que me interessa bastante para trocar uma ideia com vocês. Quase sempre que se fala sobre a Idade Média, seja em filmes ou mesmo na produção acadêmica, o foco está nos setores dominantes desse passado. Elementos corriqueiros que aparecem são o papel da monarquia, as funções do discurso eclesiástico ou os aspectos sagrados do poder aristocrático, para citar apenas alguns exemplos. Quando são referidas figuras individuais do período medieval, em praticamente todos os casos aparecem reis, rainhas, membros da aristocracia ou da autarquia da igreja, como bispos, abades e abadesas. A justificativa frequente para o enfoque na classe dominante é que seus personagens e temas seriam melhor iluminados nas fontes primárias, que são registros diretos que chegam até nós do passado. Contudo, isso reforça o que costumo chamar de um duplo apagamento dos grupos subalternos. Mas o que eu quero dizer com esse duplo? Haveria, como penso, um primeiro apagamento que aconteceu já no medievo, com os camponeses, pastores ou trabalhadores urbanos raramente sendo referidos nas fontes escritas dessa época. Isso porque não era interessante para o registro por parte da aristocracia laica e eclesiástica, que eram os grupos que controlavam na prática a linguagem escrita. O segundo e mais grave apagamento se dá séculos depois, no nosso presente, quando profissionais da história se voltam para o estudo do passado. Muitos parecem se identificar mais com as elites exploradoras do que com mulheres e homens subalternos de sociedades pretéritas. Vez por outra, até aparece em Domenico Scandella, o famoso Menóquio, biografado no livro Queijos Vermes de Carlo Ginzburg, lançado em 1976. Livro que, se vocês não conhecem, vale muito a pena conferir. Mesmo assim, trata-se de um personagem que viveu em um momento de maior abundância documental quando comparado aos tempos medievais. O próprio processo da Inquisição, datado do século XVI, que possibilitou a redação da biografia, tem um volume extenso de páginas que retratavam muitos momentos da vida desse moleiro que viveu durante o período moderno. Hoje, nesse Drops, inspirado no exemplo de Menóquio, eu vim fazer um esforço em direção contrária do que costuma ser a prática historiográfica sobre a Idade Média. Faço aqui um esforço de valorizar a agência de subalterna durante o medievo. Com isso, quero expressar o quanto esse argumento de falta de documentação é falacioso e, como não raramente, esconde por trás de si, numa questão supostamente técnica, leituras elitistas do passado. Para isso, quero ver o que dá para conhecermos de um período recuado como a Alta Idade Média a partir de um único e simples membro do campesinato, uma figura que desde meus tempos de graduação sempre me fascinou. Me refiro a um homem chamado Espasando, um camponês que viveu no sul da Península Ibérica durante o século VII, sobre o qual temos apenas umas poucas linhas de informação. Tudo o que sabemos sobre ele consta no terceiro cânone do Segundo Concílio de Sevilha, celebrado em 619, e que reuniu 9 bispos, 2 delegados da aristocracia laica e presidido por Isidoro de Sevilha. Espasando era um clérigo vinculado à Igreja de Itálica, uma cidade situada a uns poucos quilômetros a noroeste de Sevilha, tendo sido ali consagrado desde a mais tenra infância. Em um certo momento de sua vida, registrado nas atas conciliares, se desloca para a Igreja de Córdoba. Efetivamente, o que fez foi fugir do controle de sua sede episcopal original para se vincular a um outro bispado. Basicamente, a decisão do concílio foi de que Honório, bispo de Córdoba, deveria imediatamente devolvê-lo para Cambra, bispo de Itálica, prática que deveria ser obrigatória para todos os casos semelhantes que ocorressem a partir de então. Além disso, o clérigo desertor deveria ser deposto de seu cargo e encerrado por algum tempo num monastério como castigo disciplinar. O interessante é notar a maneira pela qual isso acontece. Spasando é descrito literalmente como um clérigos que trabalha in agro ecclesiae, ou seja, um clérigo que trabalha os campos da igreja. Ele seria, portanto, uma espécie de camponês dependente que realizava alguns tipos de ofícios rituais. Por sua vez, para a resolução do problema da fuga, é evocada a legislação do Reino Visigodo, que era a unidade política dessa região no século VII, a qual definia os colonia agrorum, termo que poderia ser traduzido como colonos da terra, não deveriam se afastar de seus locais de origem. Na prática, no esforço de fixar os camponeses às suas terras sob controle aristocrático para a extração de rendas diversas. A fuga era a estratégia constante dos camponeses dependentes que tentavam buscar melhores condições de vida, não necessariamente refugiando-se numa região erma, mas procurando senhores que oferecessem condições mais brandas de exploração. Disso dão testemunhos as abundâncias referentes da legislação desde o século V, com o Código de Eurico até o final do período visigótico na Península Ibérica, como demonstra a lei editada pelo rei Égica em 702, que dizia não haver um único canto do reino que não tivesse a presença de gente fugida. Poderíamos, é claro, ver nessa fuga de Spasando um exemplo de tensões entre membros da aristocracia que disputavam o controle sobre uma força de trabalho que se recusava a estar imóvel num único ponto. Mas eu aqui iria por um outro caminho que me parece mais instigante. Por que não vemos essa fuga como uma ação de subalterno contra as formas de exploração vigentes e, tendo, portanto,
uma agência efetiva dentro das condições desiguais em que era obrigado a agir. Olhando desse jeito, Spazando é um exemplo de um subalterno mobilizando as armas dos fracos, para usar a expressão de James Scott. Em outras palavras, exercitando uma tentativa de resistência cotidiana que, longe de ser uma ação individual, foi marcante ao longo dos séculos. Mas aqui eu insisto, por mais que fosse um fenômeno social mais amplo, nessas poucas linhas de informação, conhecemos um ser humano de carne e osso, que viveu e experimentou os mecanismos de coerção de seu tempo. Teria sido essa determinação conciliar cumprida, ou ela foi um exemplo de letra morta? Não há como termos certeza. Foi Spazando obrigado a voltar para a vida sob condições piores, sofrer castigos e aprisionamento de seu corpo? Se foi esse o caso, podemos apenas supor o que passou pela cabeça dele enquanto estava sendo obrigado a regressar para um local cujas condições o fizeram querer escapar. Não seria difícil imaginar Spazando com um sentimento intenso de dor e tristeza, ou talvez uma revolta tão grande que levasse aos mesmos atos de violência cometidos por Eliseu, um outro camponês referido nesse mesmo concílio que, apesar de liberto, seguia sob a independência da mesma igreja de Itálica e que tentou envenenar o bispo Cambra, além de depredar o patrimônio eclesiástico. Ou quem sabe, o bispo Honório nunca tenha de fato mandado de volta. Porém, por esse ângulo, a coisa não melhora muito. A mera ameaça de ter que regressar para a igreja de Itálica já deixava Spazando em condições substancialmente piores de negociação com seu novo senhor, que, potencialmente, ampliou os níveis de exploração. Será que Spazando fugiu de novo? Haveria uma rede de apoio para fugitivos como ele? Que vontade eu tenho de saber se esse camponês chegou a ter uma vida melhor, se é que um dia pôde ser feliz. Mas, apesar de tantas incertezas, uma coisa é certa. De umas poucas frases, é possível conhecer muito das formas de existência e resistência dos subalternos. As possibilidades se tornam imensas quando ancoradas num robusto trato com a documentação escrita, e chegam a ser quase ilimitadas quando somadas às fontes arqueológicas. Nós, praticantes do ofício da história, precisamos justamente de um compromisso com os subalternos de ontem para que nossos trabalhos não sejam apenas a atualização e legitimação em linguagem contemporânea das explorações de outros tempos. É preciso superar as velhas mentiras que os elitistas insistem em repetir do conforto de suas cadeiras universitárias e, para isso, concluo em alto e bom som. É possível sim conhecer os subalternos e suas lutas. Não culpemos as fontes. Elas só são capazes de responder o que delas indagamos. Talvez, ao contrário, o problema seja justamente o obtuso elitismo acadêmico que, propositalmente, turva a visão sobre aquelas mulheres e aqueles homens que, com suas tentativas tantas vezes frustradas de construir um mundo diferente, moldaram o mundo que existiu.